Nós vamos falar sobre a Santa Missa hoje. Num domingo à tarde, há uma pergunta que nos ocorre e já nasce melancólica. Quantos foram à missa hoje? Às vezes passo essa pergunta, né? E o desânimo acentua-se quando se passeia pela cidade e se contemplam filas de gente no cinema, no estádio de futebol. Às vezes, quando eu estou voltando na Castelo Branco, eu vejo aqueles milhares de carros e me pergunto, será que muitos daqui foram à missa? Provavelmente sabemos que o percentual é bem baixo. Então, quantos terão lembrado de Deus nesse dia, no domingo, que é o dia do Senhor, né? Quantos voltarão no dia seguinte ao trabalho refeitos do corpo e da alma? Do corpo, talvez sim. Acho que a maioria descansou bastante, dormiu, assistiu filmes, futebol. E da alma? Provavelmente o percentual continua sendo baixo. Pela pesquisa que se tem, se vê que poucas pessoas dos católicos, né, vão à missa aos domingos. Santo Agostinho dizia: o meu coração está inquieto e não descansará enquanto não repousar em ti. Não repousar em Deus. Enquanto o nosso coração não se repousar em Deus, o nosso coração vai ficar sempre inquieto. Por mais que tenhamos, por mais churrascos e futebol e festas aos domingos, se a gente não descansa o coração em Deus, não repousa em Deus, em Jesus, na missa, a gente chega no fantástico à noite, a gente vai dando um frio na espinha às vezes. O domingo, o que é o domingo? Domingo é dies Domini, em latim, quer dizer, o dia do Senhor. Sunday, em inglês, é o dia do sol, dia do Senhor. Se é o dia do Senhor, por que não, então, investir um pouco de tempo em Deus nesse dia? Esvaziou-se do real conteúdo o dia do Senhor, o domingo. Por que o domingo também? O domingo é dia da ressurreição de Cristo. E o dia da ressurreição, lembrado no domingo, é um dia que devemos pelo menos ter uma hora, né, que é o horário, que é o tempo da missa, 1 hora, 50 minutos, 1h10, alguma coisa assim. Sabe quanto que é no nosso tempo da semana 1 hora? É 0,6% do tempo. E mesmo assim a gente não acha 0,6% do tempo para se dedicar a Deus. Perdeu-se a noção da dignidade do domingo como culto, como ocasião de culto divino. A gente esquece, vive como se Deus não existisse. E é muito mais importante um filme, um futebol, um churrasco, uma praia. Mas dá para fazer tudo isso, dá para churrasco, dá para fazer tudo, e também ir à missa. Mas a gente vai perdendo a noção, a sociedade vai nos levando a esquecer de Deus. Esse ponto 528 aqui embaixo que vocês estão vendo, quer dizer o ponto de caminho que diz o seguinte: uma característica muito importante do homem ou da mulher apostólica, de um católico bom, um belo católico, é amar a missa. Mas como é que nós vamos amar uma missa se a gente não conhece, se a gente não sabe o que é? Eu só amo a minha esposa porque eu tive que conhecer todos os detalhes da pessoa. A gente tem que conhecer a pessoa, conhecer alguma coisa para amar. E porque se eu não vou na missa, eu não conheço, eu não amo, não consigo amar
não consigo amar uma coisa que eu não conheço. Concordam? Depois, a Ele, a Deus, pertence a nossa vida. Nós sabemos disso. A Ele se deve toda a adoração. Devemos adorar a Deus. Na missa fazemos isso, vamos adorar a Deus. Vamos ver os 4 fins da missa já já. Um deles é adorar a Deus. Mas pode dizer, não, mas eu faço isso em casa, eu rezo à noite e tal. Mas não é... Se entender, nós vamos falar sobre o que é o sentido da missa. Então, é muito mais profundo do que simplesmente rezar em casa. Desculpas variadas para não comparecerem. Essa é uma passagem que tem no Evangelho. Há desculpas variadas que aqueles que não compareceram foram as que deram os convidados de um grande banquete por um rei. Vocês devem lembrar dessa passagem do Evangelho. Na parábola relatada pelo próprio Cristo. Não posso, porque casei. O rei convidou as pessoas a um banquete, a uma festa, e aí começou a vir a desculpa. Não posso porque casei, não posso porque comprei uns bois e quero experimentá-los, etc. Eu não posso porque tenho isso, tenho que fazer feira, eu tenho que jogar bola, eu tenho que churrasco, eu tenho que ir na praia, eu tenho que viajar, tenho que fazer tudo. E assim também fazemos nós. E essas desculpas eram bastante razoáveis. Tinha um sentido, porque tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tem coisas que nós devemos fazer no domingo e continuar fazendo. Mas quando é o rei quem convida, devem superar-se todos os possíveis obstáculos para estar presente. É o grande rei da nossa vida, é Cristo. Se ele nos convida a gente a participar dessa festa que é a missa, e a gente vai dando desculpa que a gente não pode, não dá, não tem o tempo. Ou, na verdade, não é isso, é que a gente não põe ele em primeiro lugar. A gente não dá a importância devida ao grande rei, ao grande Deus. Mas na hora que o calo aperta, aí a gente corre na igreja para rezar, para pedir, fazer um monte de pedidos. Será que essas desculpas realmente desculpam, quer dizer, tiram a nossa culpa? Será que no fim da nossa vida Deus vai dizer, não, tudo bem, dá para entender que você tinha muitas outras coisas para fazer, mas não teve tempo para mim. Será que esse tracinho culpam, saem a culpa de nós com todas essas desculpas variadas que nós damos em tudo e muitas vezes na vida? Será que não conseguimos arrumar 1 hora por semana para Deus? Será que é 0,6% do nosso tempo é muito? A igreja já pede o mínimo. É o mínimo, né? 0,6% é nada, praticamente. Mas a gente não consegue e acha que isso já é demais. Porque eu tenho o meu Deus aqui dentro, eu me resolvo com ele, e eu vou montando os meus mandamentos. Quantas vezes não acontece ouvirmos uma criança dizer que não gosta não quero comer isso, não gosta de um alimento, porque nunca provou, nunca comeu. Eu não gosto de peixe, eu não gosto de bacalhau, não gosto disso, mas nunca comeu. Não é possível gostar de alguma coisa se não se conhece. Então, se a gente não conhece exatamente o sentido da missa, não tem como falar que eu não gosto, porque nunca apreciou. Mas exatamente quando você começa a conhecer e saber do sentido, o grande sentido que tem a missa, você começa a querer a ter vontade de buscar a Deus. Outro ponto de caminho desse livro chamado Caminho diz, a missa é cumprida, muitas vezes nós dizemos. A missa é cumprida, dizes, e eu acrescento, porque o teu amor é curto. Então, as desculpas são essas, porque o nosso amor é curto. Não é que nós temos outras prioridades, essa é a realidade.
precisamos saber o que é realmente a Santa Missa, porque Santa Missa, porque não é uma missa, é uma Santa Missa, porque é a presença do próprio corpo de Cristo que está lá. Precisamos saber o que é realmente a missa, a Santa Missa, se quisermos chegar a apreciá-la. Se quisermos ser bons cristãos, temos que conhecer a missa, que é o centro, eu já vou falar já. A missa é o centro e a raiz da nossa vida interior. É o centro de tudo, está ali. Não é os periféricos, as outras orações, todas as outras coisas. A missa é o centro. Se nós queremos encontrar com Cristo, aí tem um grande objetivo para a gente conhecer e apreciar. O maior dos sacramentos, nós temos 7 sacramentos. Tem o batismo, tem a ordem, tem o matrimônio, tem a confissão, a comunhão, e a ordem, né, que é do sacerdócio. Mas o maior de todos é o sacramento da missa, da Eucaristia. O maior dos sacramentos porque nos dá o próprio autor da graça. Esse é o grande segredo. Você vai lá receber o próprio autor da graça, que é Cristo. Mas se a gente acha, faz a primeira comunhão, acha que Cristo está na hóstia, mas não vai recebê-lo, realmente a gente está mostrando que a gente não acredita. A missa, quais são os 4 fins da missa? Adorar a Deus, agradecer os bens que nós temos, a saúde, nossa família, as alegrias, o nosso emprego, o nosso trabalho, os nossos amigos, nossos filhos, uma doença a Covid, que nós estamos sem, graças a Deus estamos todos aqui. Pedir perdão, né? Perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos egoísmos, pelas nossas vaidades, pelos nossos orgulhos, pela nossa soberba, por nossas fofocas. E suplicar ajuda, né? Pedir ajuda. Me ajude nisso, me ajude a melhorar, me ajude a ser um marido melhor, um bom pai, me ajude a pedir perdão, me ajude a ser mais amigos, a aproximar as pessoas de Deus. A missa não é um encontro. A missa não é. Muitas vezes as pessoas pensam que missa é um encontro da comunidade. Nós vamos lá para cantar, para ficar feliz. E também não é uma comemoração simbólica da última ceia. Vamos fazer uma comemoração de quando Cristo morreu na cruz. A missa não é isso. A missa a definição exata de missa é a renovação do sacrifício do Calvário. É uma renovação do sacrifício do dia que Cristo morreu. A perpetuação do sacrifício da cruz, de tal modo que sempre que se volta a celebrá-la, realiza-se a obra da nossa redenção, da nossa salvação. A redenção é a nossa salvação. Se eu quero me salvar, se eu quero que Cristo, que eu tenha essa redenção, eu tenho que buscar a Deus, que é a maior fonte de graça. Tem outros meios, fazer oração, muitas outras, rezar o terço, ler o evangelho, fazer o retiro, muitas coisas. Mas a missa, ela é o principal. Frisamos que a missa é, sobretudo, ação divina. Mas o homem está chamado além de ser ação divina, o homem está chamado a tomar parte desse sacrifício eucarístico. Nós estamos chamados a estar lá, nessa renovação do sacrifício do Calvário. O ponto 536 de Caminho diz o seguinte: comunga não é falta de respeito. Comunga hoje precisamente o que acabas de sair daquele laço, depois de ter confessado, saiu daquele laço, daquele problema. Esqueces que Jesus disse: não é necessário o médico para os sãos, mas para os enfermos. Então é para nós mesmos que somos pecadores. Para os sãos não precisa, pessoas... Não vai existir sãos, né?
Eu acho que não vai existir a pessoa que não é pecadora. Então, é para nós mesmo. A comunhão é para nós, a missa é para nós. É para que as pessoas que têm defeitos. Ah, mas ele vai na missa e tem defeito. Tem. Ah, mas ele vai na missa e continua fazendo coisa errada. É, mas está lutando, isso é o que importa. Porque pecados vão cometer mesmo. Mas por isso que tem o sacramento da penitência, da confissão, que é para nos apagar esses pecados. Alguns pensam que basta estar presente lá dentro, na igreja. Às vezes tirando foto, fica atendendo celular, fica fazendo de tudo dentro da missa, menos na missa, menos estando presente na missa. A rotina também de achar que vai na missa tal, e já está lá dentro e canta e reza o Pai Nosso e entra na fila da comunhão, às vezes sem saber o que é a comunhão. Essa rotina é perigosa e mortal para a vida cristã. Se a gente entrar nessa rotina de deixar a vida nos levar, a vida cristã, por isso que a gente daí aí realmente a gente vai perdendo a noção do que é cristã e vai largando da missa, porque não tem valor nenhum quando entra essa rotina. Não são poucas as pessoas que, ao recitarem o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e afirmarem que creem na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, não sabem exatamente o que estão afirmando. Falam, mas não sabem. Na ressurreição, você acredita na ressurreição, na carne, na comunhão, eu vou ter que ir na missa. Mas muitas vezes, nas missas de sétimo dia, a gente nota que o pessoal fica perdidaço dentro de uma igreja. Entra na fila, vai lá, comunga, tal, sabe? Quer dizer, não tem como não notar. Não é que você fica reparando isso. Não, mas você é humano, você não tem como não notar. As pessoas não sabem, às vezes, o que faz lá dentro. A pessoa, o padre está falando, o cara tá no celular, passando o WhatsApp, tudo dentro daí, e está assistindo, e está lá dentro, e está presente na missa. Um cristão ressaltava o contraste da sua própria vida. Ele dizia, eu me dizia católico, fui muitas vezes à igreja, à missa, etc. Bati inúmeras vezes no peito, minha culpa, minha tão grande culpa. Mas o que adianta tudo isso se o meu espírito, se a minha alma não está lá dentro? Não adianta nada. E muitas vezes a gente também se pega, todos nós caímos nessa. Por isso que precisa estar pedindo, renovando diariamente, semanalmente ou diariamente, toda hora, todo dia, para que Deus aumente a nossa fé. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Precisa ver o que tem lá dentro do coração. Só falar da boca para fora, isso não resolve. Para Deus, não. Pode resolver para... A gente pode achar que quantos beatos e beatas não estão dentro da igreja, sai lá fora e a vida é totalmente diferente. Então, esse outro ponto de caminho que diz o seguinte, 539, ficou para ti. Não é reverência deixar de comungar, se estás bem preparado. Irreverência só é recebê-lo indignamente. Então, se eu estou bem preparado, se eu estou com a consciência tranquila, com a alma limpa, eu devo comungar. Eu tenho que comungar, porque se eu estou na missa, eu vou receber Cristo. Mas eu não devo recebê-lo se eu estou com pecado mortal. Se eu estou longe da igreja há muito tempo, se eu vou numa missa sétimo dia e só estou lá de corpo presente. Então, irreverência, nós não devemos procurar não receber, não ir na fila da comunhão, se eu estou afastado um pouco da igreja. Outro ponto que diz, que fonte de graças é a comunhão espiritual. Então, se eu não estou bem espiritualmente,
O que eu faço? Uma comunhão espiritual. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção. Faço uma comunhão espiritual. Mas eu preciso entender, pratica com frequência e terás mais presença de Deus e mais união com Ele nas obras. Mas se eu não entendo, eu entro na fila da comunhão e indignamente eu recebo Cristo que não era para estar recebendo. Esse outro ponto que diz, 541, há uma urbanidade da piedade. Aprende-a. Dão pena esses homens piedosos que não sabem assistir à missa, ainda que a ouçam diariamente, não é semanalmente. Nem benzer-se, fazem uns estranhos trejeitos cheios de precipitação, nem dobrar o joelho diante do sacrário. As suas genuflexões ridículas parecem um escárnio, nem inclinar reverentemente a cabeça diante de uma imagem da Senhora, de Nossa Senhora. Quer dizer, muitas vezes nós somos assim. Nós vamos lá, mas nem sabemos como se comportar dentro da igreja. Vamos de chinelo, de bermuda, vai de qualquer jeito. Se fôssemos ter uma audiência com o presidente da República, com certeza iríamos bem vestidos. E ali nós estamos com o presidente da nossa vida, o rei da nossa vida. Então, o que é a missa? Então, quais são as partes da missa? Primeiro vem os ritos iniciais. Vem o nome do Pai, do Filho, entra, faz uma... pede, o padre recita lá, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Depois vem uma oração, vem o oremos, aí vem, logo em seguida vem a liturgia da palavra, né? Geralmente é uma leitura a primeira leitura, depois vem a leitura do Evangelho. Por que a liturgia da palavra? Para conhecer a palavra de Cristo, de São Paulo. A primeira leitura geralmente é a leitura dos Atos dos Apóstolos, e depois o Evangelho, um dos 4 Evangelhos. Mas só a leitura não seria suficiente. A igreja pensou numa homilia, a explicação, o padre faz essa homilia, e muitas homilias são fantásticas, e realmente outras a gente sai de lá e fala, mas não foi tão boa assim e tal, mas tudo bem, essa não é o fato. O principal da missa não é a homilia, o principal vem depois. Mas lógico que é importante, uma boa homilia e tal. Mas eu não gosto do padre. Muda de igreja, não muda de religião. Não deixa de ir. Eu não posso deixar de ir porque eu não gosto do padre, porque o padre fez uma homilia que eu não escutei, que o microfone o alto-falante estava ruim. Uma coisa que a gente faz, às vezes tem que avisar o padre, olha, o microfone está horrível, a gente não está ouvindo nada. Depois as orações dos fiéis, depois da homilia, vem logo em seguida as orações dos fiéis. Que várias orações pedindo pelo mundo, pelo Papa, pelas pessoas, pela saúde, pela Covid e assim por diante. Depois vem o ofertório. O ofertório não é para dar moeda, para dar algum... Lógico, é esse momento também que oferece pode oferecer um dinheiro para ajudar a igreja, mas o ofertório é colocar a nossa oferta a Deus em cima do altar. É colocar a família, colocar aquilo que nós queremos. Eu sempre falo para as meninas que eu vou colocar... Pai, me coloca no altar. A ideia de colocar as pessoas que nós temos no nosso coração em cima do altar. Lá é a oferta a Deus. É lá que ali o padre está preparando o pão e o vinho, e aí está jogando as nossas intenções. As nossas intenções têm que estar em cima do altar ali. Ofertório é ofertar aquilo que eu tenho no coração para Deus. Então, se eu tenho minha família, meus amigos, aquela pessoa que está doente, aquele que está arrumando emprego, nossos pedidos, vamos colocar no ofertório.
Depois vem a liturgia eucarística, né, que vem a preparação para a consagração. Aqui está o ápice da... Aqui está o grande momento da missa, está na consagração. A preparação, liturgia eucarística, depois logo em seguida já vem a consagração. Aí sim que é o grande momento da missa. O grande momento não é a homilia, nem a oração dos fiéis, e nem o ofertório, mas a consagração é onde ocorre a transubstanciação da matéria. Lógico, nós não vamos conseguir entender, é um mistério, mas a transubstanciação é a transformação do pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. E se a gente realmente tem fé, e a fé nada mais é do que a humildade da razão, a gente acredita que Cristo está aí. E se eu acredito que Cristo está aí, eu devo comungar, porque ninguém vai numa festa e não come da comida, não come da comida lá que está lá na festa, do bolo, do sanduíche, da lasanha, do que for lá. Nós vamos na festa para comer. Então, como é que é a grande festa da nossa semana, que é a missa? A gente tem que comungar, que é o grande momento também. Logo em seguida da consagração vem a comunhão. A comunhão, que agora tem muitas outras coisas que poderíamos falar, mas hoje não vai dar para explicar todos os detalhes que nós temos que ter dentro de uma igreja. Tem um monte de coisa que poderia falar. Talvez uma outra palestra poderíamos falar de como comportar dentro da igreja, o sacrário, aquela luz que fica atrás aquela luz que acende, aquela luz vermelha, ou uma vela, ou uma luz, ou uma lamparina, que indica que lá está o sacrário, lá está Cristo, né? Cristo vivo lá no sacrário, esperando por nós. Mas tudo bem, isso não faz parte da missa, né? E em seguida ver os ritos finais. Então, aqui a gente termina e espero que deu para entender um pouco o que é a missa, e realmente, se a gente entende um pouco mais esse assunto, fica muito mais fácil entender o que é um bom cristão, um bom católico.